Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Versículo 1. 2 Samuel 9, versículo 1. Amém? Amém. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há alguém ainda da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E aí, irmãos? Podemos assentar? Gostaria de agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade. Agradecer a Deus também pela vida do pastor Adelir, a vida do pastor William. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Agradecer a vida também da minha esposa que me acompanha hoje, Josimara. Sem ela, no final desse testemunho, vocês vão ver que eu não seria nada. Agradecer a vida do meu filho Rubens, que está lá na salinha agora. Agradecer ao conferencista Daniel que me acompanha. Agradecer meu amigo Tiago, que aí está com seu filho, meu amigo Anderson e sua família, e todos os irmãos que estão presentes. O tema dessa mensagem desta noite, irmão, é a terceira vez que eu estou pegando ela. Estou passando de lugares em lugares falando sobre esse testemunho. Foi contado várias vezes pela boca de pastores, mas chegou a hora de eu começar a falar pela minha boca. Foi na minha vida que aconteceu, foi na minha família. E lendo o livro do profeta Samuel, a vida de Mefibosete se parece muito com a minha. Mefibosete era para ter tudo, irmãos. Mefibosete, neto de rei, filho de príncipe, era para estar tudo certo na vida dele. Só que, porém, o destino mudou a sua vida. Rei Saul errou, e na guerra morreu o pai, morreu o filho, e Mefibosete foi aleijado, sofreu um acidente, teve que ir para Lodebar, terra sem pasto, na casa de Maquir, ali de príncipe, que ele ia ser um rei, ele passou a viver de favor, passou a viver de miséria. E nesse tema dessa pregação eu coloquei que a vida da gente, antes eu não entendia, só que todo mundo, que nem foi falado aqui, o conferencista Daniel Armando falou também, na verdade, só os dois falando, porque a direto do testemunho que eles estavam falando, eles falaram tudo que eu queria falar. É difícil a gente ter alguma coisa que parece que não passar por provas, não passar por deserto. Então o tema dessa mensagem nessa noite são os desertos necessários. Estudando a Bíblia Sagrada, eu vejo que José sonhou, Deus prometeu que o sol e a lua e 11 estrelas iam postar diante dele, mas não foi fácil. Passou 13 anos esse sol e a lua postar diante dele, passou 13 anos sofrido, passou em prisão, foi humilhado, encarcerado, aí chegou Bia e foi governador, mas porém passou pelo deserto. O rei Davi foi ungido rei, passou 13 anos para ele chegar a ser rei também. Teve que fugir da morte, fugir de tantas coisas, de tantas calúnias naquela época. E depois de 13 anos, ele foi rei. Aí o rei Saul não passou por nada. O rei Saul um dia ele saiu só para procurar a jumenta dos seus pais, que tinha fugido. E ele ganhou de graça. O povo pediu o rei, Deus deu. Deus deu o rei Saul. O rei Saul aprontou. O rei Saul perdeu tudo. Mefibosete pagou. Mas por que ele aprontou? No dia de hoje a gente vê que quando a gente ganha alguma coisa, até eu prefiro falar assim dos jovens, quando a gente vê jovens correndo, jovens bebendo, e geralmente são aqueles que a gente se diz assim, filho de papai, pai dá tudo, mas ele não dá valor, porque ele não sabe o peso, ele não sabe o preço, é por isso que ele apronta. Então nesse testemunho que eu vou contar para vocês prestem atenção, que eu creio que o cristão aqui,
eu orei a Deus, foi Deus que trouxe vocês aqui para vocês ouvirem. Eu vim falar para vocês que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! Glória a Deus! Hoje a gente não vê, vou levando e anda, é difícil. Hoje a gente não vê tantos milagres. Deus não está dormindo, Deus não está com seus olhos fechados, Deus está com suas mãos estendidas. Deus fala que sustenta o universo na palma de suas mãos. Então o que eu tenho para falar para vocês, até hoje eu estava conversando com a minha esposa, que Deus é tão misericordioso comigo, e da hora daí eu fico sem entender como que eu cheguei até aqui, da onde eu saí e aonde eu estou. Quinta-feira, à noite, eu não sei como que estava o pastor Ademir naquele momento, mas eu naquele momento estava lá no Canavial, perto da Cia Perto, olhando para a máquina da Transmazon, esperando meu primo chegar. Ele era o guarda da noite, mas como ele não podia chegar no horário, e ele pediu para mim ficar esperando ele. E eu estava lá naquele Canavial, olhando a máquina, e máquina a gente não pode olhar de perto, tem que ser de longe. E eu orando lá, falando no meio do Canavial sozinho, e comecei a falar com Deus. Eu falei: Pai, eu recebi uma ligação de uma empresa que eu cuido, meu patrão quer falar comigo, eu sou homem, eu estou com medo, eu não sei o que é essa ligação, não sei se algum funcionário aprontou alguma coisa, eu não sei o que está acontecendo, eu estou com medo, estou angustiado, essa ligação não chega, essa ligação está me matando. Eu confesso ao Senhor, o Senhor fala que não é para ter medo, mas eu estou. Aí, aproveitando a oração, eu falei assim: eu queria contar o testemunho do meu filho, mas eu já contei em 2 lugares. O pastor Ademir prometeu que ia me chamar lá, mas ele não me ligou. Foi instantâneo. 10 minutos depois, tocou o telefone. O pastor Ademir me convidando. Então, parece que a oração estava falando no telefone com Deus. Automaticamente, eu não sei onde o pastor Ademir estava, porque na hora não entrei em detalhe, agora que também não deu tempo, não sei onde ele estava e como foi. Como ele lembrou de mim naquele momento. Eu estava orando, lá no meio do mato, sozinho. Eu testemunho da minha vida, irmãos. Eu tinha nascido no lar 6 irmãos. Meu pai, minha mãe, mais 6 irmãos, 8 pessoas. Só meu pai trabalhava. A vida não era fácil, a vida foi difícil. Até muitas vezes para comer o pão eu tinha que pedir. Quantas vezes eu ia lá na vizinha da frente, todos os nomes que eu citar aqui, eu pedi autorização, porque a gente falou: não, que alguém é bom pedir, né? Esse pode, esse não pode, e esse homem não autorizou. Donizete, o Zé, ele era padeiro. Como ele era padeiro, ele trazia pão embora para dar para a minha família. Então muitas vezes a gente passava lá e batia palma na casa dele, pedia pão duro para poder comer. Quantas e quantas vezes. E ele era uma pessoa assim que não é da igreja, não vai à igreja nenhuma, não vai católica, não vai nada. Só que eu nunca ouvi na rua alguém que debochasse de mim e falou assim: ó, Zé falou que você pediu pão na casa dele. Nunca, nenhum dos filhos dele falou aquilo na rua. Então por isso hoje eu agradeço muito aquela família, porque ele me ajudou, mas não contou para ninguém, que a Bíblia fala que se quiser que ninguém esquerda não precisa saber. Aí passou o tempo, meu irmão virou usuário de droga, tem facada no braço dele, tem tantas coisas. Só que uma das coisas que vem à mente sempre quando eu vou contar o testemunho é quando eu namorava uma menina com 15, 16 anos. Eu estava sentado na frente da casa da prima dela. O pai dela, sem saber se eu namorava ela ou a filha dele, a sobrinha ou a filha. Ele chegou um dia, eu estava com a minha roda de amigos em frente da casa dele, e ele chegou de mim pessoalmente e falou assim: André, eu não quero você na frente da minha casa. Eu não sei ainda quem você namora, se é minha filha ou minha sobrinha, mas você na frente da minha casa eu não quero, por causa do meu irmão. Eu nunca usei droga, eu nunca bebi. A nossa vida era só jogar bola. Eu falei: ô louco, mas por quê? Ele falou: não importa o porquê ou para quê, sai de frente da minha casa. Para mim não foi tão grande a decepção, porque a hora que eu olhei para trás, eu vi todo eles vindo comigo. Eu saí, mas eles saíram junto. Então para mim ainda deu para me dar um pouco de risada depois, mas foi triste. E ele não passa muito tempo, não porque ele veio aqui comigo, só que ele conseguiu me lembrar aquela hora, porque esse tempo atrás, faz 2, 3 anos, ele arrumou uma mão. O homem matou ele, o homem passou com o carro em cima dele, ele foi e voltou. Aí eu lembrei, e ele tocou de frente na casa dele. Aí eu penso hoje, aonde ele está hoje, aonde eu estou, em cima do púlpito, pregando a palavra de Deus. Então não adianta fazer nada para ninguém, não porque é eu, não porque seja você, mas vamos tratar nosso irmão com amor. A Bíblia fala para amar o próximo, como a ti mesmo, não importa a cor, não importa a raça. Aí vai passando o tempo. Depois de muitos choros,
muitas brigas dentro de casa, meu irmão tentando matar meu pai, meu irmão tentando matar minha mãe. Eu pus na minha cabeça, eu queria a paz. Quantas vezes procurei a paz? Se converti com 17 anos, mas mesmo assim não foi suficiente, eu não conseguia a paz. Aí eu fui, casei com a minha esposa mais velha, e eu, 15 anos de diferença. Deu problema dentro de casa também pela idade dela, mas depois minha mãe aceitou. Aí onde ela pediu para mim construir minha casa, do lado da casa dela, para eu proteger ela. Aí eu construí minha casa lá, e meu irmão sempre dando problema, sempre dando trabalho, e quem foi embora da casa foi ela, eu fiquei com ele. Aí passado um tempo, ele começou a dar problema para mim, eu peguei e fui embora. Comprei uma casa no bairro da Vila São Jorge. Muitos falam Vila do Barro, né? Para quem não conhece, na cidade. E comprando minha casa ali, cheguei naquela casa lá, ela estava 10 anos sem morar ninguém dentro. O meu contrato dele até hoje, ela está escrito casa inabitável. Possível um ser humano morar dentro. Não tinha porta nem janela. Saiu 2 caminhões de lixo de dentro dela, para não poder entrar. Aí eu lembro que o vizinho, hoje é até funcionário meu, ele chegou para mim e falou assim: André, como que vai fazer com a força para você dormir aí dentro? Eu falei: não importa a força, que vale para mim a paz, eu quero paz. Não quero ouvir cordão bater, eu não quero ouvir falar de R$5. Eu não quero isso, eu quero paz. Ele falou: não, mas faça o seguinte, eu coloco uma extensão na cerca. Dessa extensão você puxa força para o resto da casa. Aí eu fui vender os fios, só que chegou de noite e não tinha água. Aí ele veio com a mangueira na cerca. Veio com a mangueira na cerca e deixou lá no esguicho. Quando a gente sabe de água, tem que ir lá no esguicho pegar. E eu naquela época lá, foi passando o tempo ali, um mês depois, eu consegui achar a água no chão. Naquela mangueira preta, desenrolei tudo, saiu a água. Só que eu não tinha dinheiro para comprar o cano. Quando a gente entregava panfleto de madrugada, eu tinha que todo dia, eu achava no lixo, eu vinha com um pedaço do cano embora. Aí a gente foi colocando, até chegar nas torneiras, foi liberando. Hoje, faz 2 meses atrás, eu consegui trocar tudo, passei encanação por cima do telhado, porque começou a vazar tudo por baixo da terra. Só que Deus segurou aquele cano debaixo da terra para mim. Foi começar a vazar agora que eu tive condição de trocar tudo. E quanto à casa, que me saiu o primeiro dia a força e a água, hoje é minha. Comprei ela também. A minha casa, os primeiros forros dela teve que ser de plástico. Teve que colocar aquela lona preta, porque chovia mais dentro do que fora. A primeira noite eu lembro que eu dormi lá, e eu dormi com o travesseiro no peito, começou a garoar e vazava muito. Cheguei a pedir para vereador, cheguei a pedir para prefeito, mas nunca ninguém me ajudou. Não sei porquê. O vereador que eu fui disse que ajudava todo mundo, mas na minha vez não deu certo. Eu creio que é Deus que não queria também que deixasse o homem mexer na minha vida. Era eu e Deus. Era o meu deserto. Era a minha passagem, era a minha história. Aí foi passando. Hoje a minha casa tem 9 cômodos. Não para me glorificar para ninguém, não para me querer se aparecer. Mas hoje tem 9 cômodos. O portão, meu primeiro portão de lona, que era o mesmo plástico que eu fiz o forro, era o portão. Parecia uma porteira de uma cerca de fazenda. Hoje é um portão masculino. Eu não preciso relar a mão dele, é só apertar o controle, ele sobe, ele desce e eu entro dentro da minha casa. Hoje, graças a Deus, tem todos os móveis que tem que ter uma casa, tem todas as televisões que tem que ter. Falo todos porque eu tenho 3 televisões. Então hoje minha vida, graças a Deus, é estável. E testemunho também é um sonho que eu tinha. Eu queria ser líder. Sempre sonhei, meu pai era líder. Só que eu não queria ser líder na área dele. Ele era líder lá na Montex. Aí o meu lado era para segurança. Eu sempre falei, quero ser líder igual meu pai, não precisa ser no ramo dele, eu posso ser no meu. Aí comecei, vai daqui, vai dali, nunca deu certo. Parece que quando ia chegar perto, eu pegar, mandava embora. Sempre dava briga, sempre dava alguma coisa. E eu tenho para falar para os irmãos também, graças a Deus, para a honra e glória de Deus. Hoje eu não sou líder, hoje eu não sou gerente, hoje eu não sou supervisor, hoje eu sou patrão. Hoje eu tenho a minha firma, hoje eu tenho os meus funcionários. Tudo graças a Deus, para a honra e glória do meu Deus. E o meu filho Rubens, que está lá no fundo na sala, o Anderson, o Tiago, lembra? Tiago, quantas vezes eles carregaram meu filho no ombro para poder jogar bola. Meu filho, síndrome de Down. Antes disso daí também, deixa eu falar que eu era uma pessoa sarrista, era uma pessoa que brincava com tudo. Então minha irmã chegava de jogo, de escola, e ela falava, André, hoje ganhamos o jogo. E eu falava para ela assim, hoje vocês jogaram contra os povos da Pai.
Falar, não, André, joguei contra tal escola. Eu falei, não, você jogar contra o povo da Pai. Vocês terem ganhado, jogaram contra o povo da Pai. Passou o tempo que meu filho nasceu, síndrome de Down. Estuda dentro da Pai. Então, ao que eu fui falar e aonde eu fui entrar. Só que mesmo assim Deus não me abandonou. Mesmo assim Deus não me decepcionou. Entre os 12 diretores da Pai, eu sou um deles. Ninguém vende, ninguém compra se eu não assinar aquele livro. Eu posso não ir na reunião, mas o livro vem até em mim. Eu leio a pauta inteira, aí eu assino. Aí vai vender o que tem que vender e vai comprar o que tem para comprar. Então mesmo assim, Deus me honrou. Meu filho nasceu com o intestino ressecado. Só desenvolveu o meio. Só desenvolveu o começo ao fim, o meio não. Todos os dias, para ele fazer cocô, tinha que pôr um Unilax nele. O Unilax é um remédio tipo supositório. Ao invés de ele ficar, é um vidrinho plástico. Você espreme ele lá dentro do bumbum, sai tudo que tiver no canal. Sai sangue, tudo que vocês imaginar, sai ali. E aquilo ali cortava o meu coração. Aquilo ali doía. Era todo dia antes de eu ir trabalhar, eu tinha que fazer. Aí eu ficava trabalhando, pensando nele. E aí eu fui, um colega meu, eu era trabalhando lá, a Assembleia de Deus começou a falar do pastor Marco Feliciano para mim. E ele começou a falar dos testemunhos do pastor Marco Feliciano. André, você viu o testemunho do Marco Feliciano? Ele fala isso, ele fala aquilo, ele fala. E eu fui prestando atenção e fui alimentando aquilo no meu coração. Até o dia que eu cheguei e falei assim para ele, mas se eu achar o Marco Feliciano, meu filho vai ser curado. Ele falou, e agora? Eu falei, vou para ele. Eu creio que o meu filho vai ser curado. Passou um tempo, ele veio e ele falou para mim assim, André, Marco Feliciano vai vir na estrada de Limeira. Vamos? Eu falei, vamos embora. Ele falou, mas e aqui o serviço, como nós faz? Eu falei, vamos no hospital, para não perder a noite, a gente toma uma injeção e pega aquela declaração, né, entrega na empresa. Se eles pagarem a noite, pagou. Se não pagou, tá bom. Vai pagar a noite. Ganhei um milagre e a noite junto. Veio dobraria para mim aquela noite. Aí chegando em Limeira, ele começou a pregar. Mais de 1000 pessoas, aquele dia era uma inauguração de uma igreja lá. Aí eu esperei ele, chegou a minha vez de ser atendido, queria atender uma pessoa boa que atende até alguém. Aí ele chegou na minha vez e falou, o que você quer? Foto e tal? Assinatura? Eu falei, não pastor, meu caso é delicado. Meu caso eu vim aqui para o meu filho ser curado. Ele falou, o que acontece com ele? Eu falei assim, ele nasceu síndrome de Down, quanto a isso não tem problema. O problema é que ele não fala, não anda, não faz cocô sem remédio. Ele falou, mas você crê? Se eu orar agora ele vai ser curado? Eu lembrei, por isso que eu vim aqui. Por isso que eu estou aqui. Aquele dia ele orou, ele começou a chorar, não sei porquê, mas ele levantou e falou, está sendo curado agora. Para a honra e glória de Deus. Desde aquele dia, até hoje, nunca mais coloquei remédio no meu filho. Meu filho foi curado até Deus. A gente tinha feito os exames, já tinha feito a biópsia, arrancar metade do intestino dele. Já tinha que cortar um pedaço do meio e ligar direto. O fim e o começo. Não precisou. Porém, passou o tempo que meu filho não andou. E aquilo lá foi me revoltando também. Eu fui passando, moro na vila, nasce bastante criança. E eu ia vindo na criança nascer e criança andar. Criança nascer, criança andar e eu com meu filho no colo. Quando carregar ele não tem problema, eu carrego até hoje. Mas o duro era ele. Até os meus colegas estão aqui, que frequentavam a minha casa, ele queria jogar bola. E ele aprendeu a jogar bola rastejando no chão. Lá cortava o meu coração. Tinha vontade de ele jogar, mas não poder andar. E aí tinha que segurar no ombrinho dele, muitas vezes, a felicidade. Eu até brincava com o Anderson na época. Chegava a ficar de 2 a 3 horas carregando meu filho no colo para ele chutar aquela bola. Só para nós ver ele feliz no jogo. Aí eu fui passando e falei, não pode ser. Aí um dia ele abriu a internet, o Marco Feliciano ia vir pregar em Paulínia. Aí eu falei, eu vou lá, vou conversar com ele. Aí aquele dia meu carro tinha um gol, estava em 2007, tinha um gol em 2005. Se fosse pelo lado humano não era para dar nada errado, era para dar tudo certo, porque chegar lá normal. Mas porém 5 horas da tarde, eu ficar partando do meu carro não funcionou. Corri no centro, já pôr de bateria nova. Aí ele testou minha bateria e falou, por que aconteceu com a minha bateria aquele dia do carro? Acontece de 1 milhão, acontece de 1. Na hora da partida descolou todas as placas de dentro. O carro não funcionava. Aí fui lá, busquei a bateria nova, coloquei no carro e fui embora para o Paulínia. Quando eu sempre acompanhava essas coisas no coração, não tinha que segurar. Acontecesse o que acontecer. Eu ia embora, não tinha. Quando eu colocava, não tinha que segurar. Aí chegou em Paulínia, esperei ele pregar novamente. Aí ele pegou, eu fui conversar com ele, ele lembrou do caso. Falei, o pastor falou que quando eu fosse vir de novo, era para vir com ele está aqui. Aí ele falou assim, e aí, como que está? Eu
ficou sem remédio hoje. Graças a Deus não precisa mais do remédio. Mas ele não anda. Eu queria que ele andasse. Como que faz, pastor? Aí ele começou a orar. Aí ele falou para mim assim: André, hoje ele não vai andar. Mas só que uma coisa eu garanto para você aqui: você não acha mais eu, se esse moleque não estiver andando. Eu falei: mas como? O pastor vai correr? O pastor vai fugir? Ele falou: não tem como fugir de você. Não sei onde você mora, não sei onde você anda. E você, se você abrir a internet, você vai achar minha agenda. Não vai ter como eu saber se você vai estar ou não vai estar. Então é só você me procurar e ele vai estar andando. Eu falei: mas se não tiver? Ele falou: ele vai estar. Eu falei: mas se não tiver, pastor? Eu falei: se não tiver, eu rasgo a minha Bíblia. Nunca mais prego a palavra de Deus. Se ele não andar, Deus não é mais comigo. Se ele não andar, para que eu vou falar de Deus? Se Deus está mandando eu falar e ele não cumpre. Eu falei: pastor, mas só tem uma coisa: uma vez prometeram para mim um jogo de camisa do moleque, pastor. Por causa do jogo de camisa, eu infernizei aquela pessoa. Por causa do meu filho andar, eu vou te procurar. Ele falou: vamos procurar, e nós vamos ver no dia, nós vamos conversar. Aí você vai ver que vai ser melhor para você do que para mim. Pode ficar tranquilo, vai ficar bom para tudo. Aí passou o tempo, eu estava lá na tenda da Vila São Jorge, hoje é o tabernáculo, mas na época era uma tenda, a igreja estava quadrangular. Eu era guarda lá, eu era segurança naquela igreja. E veio um pregador de fora, festividade, veio um pregador de fora e ele chegou com um carro Toyota Corolla, 2007. Aí deu problema, deu pane elétrica no carro. Todos os dias que aquele homem ficou na cidade, ficou para mim levar ele no acampamento e buscar. Até no meio desse testemunho entra o meu carro. Esse carro do pastor quebrou lá. Um dia minha esposa chegou a levar comida para mim lá dentro. Ela falou: que carro é esse, velho? Eu falei: isso é um Toyota Corolla. Ela falou: um dia nós vamos ter um carro desse. Eu falei: nunca nós vamos ter um carro desse. Como que vai ter um carro desse? Vai estar com óculos, já tinha perdido o gol. Agora vai estar com óculos, como que chega lá de novo? Hoje o carro está aí fora, estacionado. Corolla 2007. Mesmo glória daquele pastor, só muda a cor. A honra e glória de Deus. Ele me deu o carro também. Aí continuando, aquele pastor foi embora. Falou: André, eu vou embora triste, vou embora decepcionado. Aconteceu vários milagres que eu vi. Mas meu filho não andou. Tudo bem, pastor, o que vale é que teve curas, teve maravilhas. Deus agiu. Se não era a minha vez, vamos esperar. Ele falou assim: mas não sei, parece que tem uma coisa que está falando que vai ser no fim do ano. Eu sei que tem alguma coisa que está barrando, tem alguma coisa que está segurando. Eu tinha esquecido da palavra do pastor Marcos, eu já nem lembrava mais. Aí passou outra semana, veio outro pregador de fora. Ele veio colocar o nome paralítico, andou na hora. Paralítico morava no meu bairro. Eu falei: é hoje, meu filho indo na igreja? Eu falei: é hoje. Saí correndo, catei meu filho, falei: tá aí, ó, anda. Aí ele falou: não, pega o óleo que eu vou orar. Peguei ele já esperando, né? Aí ele veio, chegou perto de nós, ele falou assim: eu não vou orar. Eu falei: mas como assim não vai orar? A bênção não é para mim. Parece que não é comigo. Parece que tem alguma coisa falando para mim não orar. Você vai decepcionar, não vai acontecer. Seu filho não vai andar hoje. Então, peguei meu filho e levei embora. Aí passados os dias, chegou o dia das crianças, teve a festa para as crianças, para não passar batida data. Aí o pastor da noite falou assim: vem pegar as lembranças das crianças, mas criança de um colo do lado, e criança que anda do outro. Aí eu fui na de colo, e aquela noite para mim foi o fim da cor. Aquela noite eu ouvia e falava comigo lá dentro: o que você está fazendo ali? Seu filho não anda. Aquelas crianças ali, os pais nem vêm, estão na fila do que anda. E eu fui alimentando, saí de lá bravo. Fui embora, voltei a trabalhar e fui. Até que chegou no dia 11 de novembro, faltava 7 dias para o meu filho fazer aniversário. Ele faz aniversário dia 18 agora. Aí eu fui na casa da minha mãe, falei: mãe, abre a agenda do pastor Marcos Feliciano para mim. Ela: por quê? Eu falei: eu vou lá, mãe, chegou a hora, eu preciso falar com esse homem. Ele rasga a Bíblia dele, eu rasgo a minha e vamos parar com tudo. Ela falou: por que, André? Ouvi, manda, mãe. Todo mundo não vai, eu falo. Ele vai andar, ele vai andar. Vai falar: é fácil, quem vive é eu, quem carrega é eu. Eu quero que ele anda. Ela abriu a agenda naquela quinta-feira, no domingo, Marcos Feliciano e a Vila Limeira. Falei: é domingo. Cheguei na minha casa, com a mulher domingo na Vila Limeira. Vamos parar com isso daí. Vamos deixar tudo para lá. Vamos carregar ele no colo que for o resto da vida.
porque eu levava no médico que foi na ACD, trabalhava na cidade. Ele falava que a coluna do meu filho era verde. Ele só ia andar com 18 anos. Eu falei, mas como pode isso, doutor? Faz cirurgia, vai qualquer coisa, vai ele andar. Uma coluna é verde? Eu falei, como fala isso? Coluna verde? Ele falou, não, vai amadurecer. Eu falei, não, já está madura, vai nascer madura. E o que vai amadurecer, doutor? Ele falou, não, você não entende e tal, eu entendo a sua situação, mas você é pai. Eu falei, não está errado. Naquela quinta-feira eu cheguei, falei para ela, domingo a gente vai lá. Ela falou, vamos. Chegou quinta-feira à noite, essa mesma quinta-feira, fui trabalhar, saí de casa, deu 10 horas da noite, minha enteada chegou lá mais nova. Falou, André, corre em casa. Falei, o que aconteceu? Ela falou, não, corre em casa lá, corre em casa, você vai gostar. Falei, conta para mim logo, eu não gosto de muito detalhe, né? Falou, corre lá, o Rubinho está andando. Para a honra e glória de Deus, aquele dia que eu desafiei ele, aquela promessa que o pastor Marco Cristiano veio e cumpriu. Eu encontrei ele, meu filho estava andando. Meu filho andou naquele dia, não esperou dar 8 anos, não esperou a medicina. Deus vai além da medicina. Para a honra e glória de Deus, hoje ele corre, ele chuta, ele brinca. Teve 7 pneumonia naquela casa lá na vila, no começo, 7 pneumonia encarreada. Então um dia o médico chegou na beira do berço dele, começou a chorar, falou, e agora o que eu vou fazer, moleque? Sua febre não passa, sua febre não cessa. O que eu faço? Não tem mais remédio. De tudo que eu dei para ele, pai, ele não tem mais o que fazer. A minha esposa chegou a posar no hospital 15 noites em seguida. Porém, Deus nunca nos desamparou. Então, o que eu tinha que falar para os irmãos era isso, irmãos. Não desanime. O deserto é difícil, é duro, não é fácil. Mas se você procurar na Bíblia, todos passaram. Todos foi difícil. Só que Deus vai ter essa. Deus para Josué chegou a fazer até o solo parar. Para Eliseu, ele fez o machado flutuar. Então, o que ele fez lá atrás, ele faz hoje também. Olha da onde eu saí, olha da onde Deus tirou. Muitos nem passam no bairro da Vila, eu não troco minha casa lá por nada. Lá para mim, a Bíblia até fala que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então, lá para mim é meu paraíso. Muitos têm medo até hoje, mas eu falo lá, que eu vou, quando eu vou pegar serviço até com os patrões, eu falo, mas eu moro na Bíblia, não tem problema, que vale a sua pessoa. Dá onde você mora, onde você deixa de morar. Jesus também não nasceu no Egito, Jesus também não nasceu no bairro, Jesus nasceu em Nazaré, na época também era o pior bairro que tinha. Então, até a Bíblia fala que Deus pega as pessoas, pega os loucos para confundir os sábios, pega os fracassados para confundir todo mundo. Então, a mensagem de hoje é essa. E outro versículo também que eu queria deixar para os irmãos, não precisa abrir, é que veio a mente de novo. Teve um dia que eu sou da Assembleia de Deus, Templo da Glória de Deus, pastor Marcelo Bosa. Ele foi orar para o aniversário de casamento meu. E aquele dia a gente estava comendo uma carne lá e ele tocou o celular dele e tinha esquecido de uma pregação. Aí ele falou, vamos comigo, André. Saiu correndo em cima da hora. Chegou lá, ele nunca tinha sentado no culto. Ele falou assim, André, eu vou levar você no culto. Eu falei, não, pastor, não precisa não, pode deixar eu para cá mesmo, no final nem se acha, pode ir lá, pode ficar à vontade. Ele falou, não, eu vou levar você no culto. E ele me levou. Graças a Deus por aquele dia. Sempre eu agradeço ele. Sempre antes de pregar eu peço a bênção para ele. Porque aquele dia mudou minha vida. Aquele dia eu pude sentar na cadeira e olhar a igreja daqui para lá. Então ficou esse versículo na minha mente. No livro de 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 6. Ele fala assim, o Senhor é quem tira a vida dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o mundo exalta o necessitado para fazer acertar entre os príncipes. E hoje aconteceu novamente. Estou sentado entre os príncipes. Glória a Deus. Dois príncipes do meu lado, eu estou do lado. Da onde eu saí, do bairro onde todo mundo me julgava vagabundo, do bairro onde todo mundo me criticava, do bairro onde todo mundo falava que minha família não ia dar nada que presta. Eu tenho 3 irmãos, os 3 irmãos mais velhos mexem com droga, bebe, fuma, mas graças a Deus, para a honra agora de Deus, no meio daqueles 6 irmãos, eu e minhas irmãs se salvou. Não que os 3 já estão mortos, nada, nós estamos vivos, eles vão se salvar também, mas hoje para me contar meu testemunho. 3 está bem, 3 não está. Só que a promessa de Deus fala que tu e a tua casa servirão ao Senhor. Eu estou nessa promessa. Quer convidar o irmão Tiago para louvar o hino? Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
gripe nunca mais. Essa semana mesmo ele ficou na piscina dele a semana inteira, nem gripe da mãe. Ele tinha pouco glóbulos brancos, ele ficava com gripe fácil. Acabou. Graças a Deus, cessou. Glória a Deus. 2 anos que come comida. E 2 anos que já está comendo, nem comida ele comia. Graças a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Pai. Aleluia. É, Jesus. Santo, santo, santo. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo do que eu pensei, servir-te a tudo o que eu espero, o que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios, minha oferta nessa hora é a verdade, te mostrar os meus pequenos sonhos, ó Senhor, eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Ó Espírito, fala, Senhor, como tu me queres ao meu coração. É, Jesus, tu é fiel, papai. Louvar-te bem mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo do que eu pensei, servir-te a tudo o que eu espero, o que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios, a minha oferta nessa hora, essa música vai te mostrar os meus maiores sonhos. Ó Senhor, como eu dependo
Não é porque eu falei tudo isso que eu não vou passar, eu estou vivo ainda. Eu sei que o deserto vai vir novamente, mas eu sei que é uma vitória, é uma conquista. Quando eu cheguei aqui no primeiro dia que eu vim com o Daniel, eu só tinha dois postos de serviço. Depois daquele dia eu já tenho o terceiro, já aumentou mais um. Eu sei que as provas não vai parar, eu sei que as dificuldades também vai chegar, mas porém elas já são passageiras, porque Cristo morreu na cruz por nós. E primeiramente também, pastor Ademir e pastor William, um dia eu dividi uma guarita com os dois. Um dia nós fomos vigilantes juntos. E hoje eu divido o grupo. Então para mim é muita honra. Mais honra que vocês possam imaginar eu estar aqui essa noite. Um dia nós estivemos sentados lá. Até naquela época eu falava com minha esposa, eu falava, nossa velho, então um rapaz que chega à noite lá e me perturba tanto, eu não sei se eu vou aguentar no carro. Ele tira sarro do meu carro, ele tira sarro do milho, tira sarro de tudo. Mas tem um rapaz lá que é bem aparentado, um rapaz que tem aparência, tem educação para conversar, tem paciência para ensinar. O William, e eu não entendo, ele deveria ser aquela pessoa que me perturbasse pela inteligência, pela capacidade de falar, a simplicidade de conversar. E hoje ele está aqui. Quando eu cheguei aqui, me surpreendi na primeira vez. E ele estava, quando o Daniel me convidou para vir junto, pastor Adelir, pastor William, não me lembrava. Então para mim é muita honra poder estar dividindo esse culto com os dois. E esse é o testemunho da minha vida, irmãos. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado por vocês ficarem me ouvindo. E Deus é o mesmo, Deus não mudou não. Deus continua a fazer milagres. Pode acreditar, é que a que falou, a nossa vida se renova todo dia. Cristo não morreu na cruz. Deus não deu o filho dele em vão por nós, não. Os milagres são bastantes, as bênçãos são bastantes. Basta mais ter fé. Porque na verdade não é eu, não é o Marco Feliciano, não é o Zé que me deu o pão, não é o Anderson, nem o Tiago que carregou meu filho. É Deus. É Deus. Primeiramente é Deus. Jesus não morreu na cruz em vão. Então, graças a Deus por isso, obrigado pela oportunidade e eu volto a palavra a quem é de direito.